A paixão pela dança e pela arte levou essa artista brasiliense a trilhar os caminhos da yoga. Ainda na faculdade, Ana Aditi se viu desafiada a ensinar a prática para um grupo de meditação. A partir daí, ela desenvolveu o próprio negócio dos sonhos. Inovadora e com espírito empreendedor, Ana não queria ficar presa a um espaço físico e investiu nas aulas online. Hoje, o yoga é simples, é sucesso nas redes sociais e possui até mesmo um aplicativo próprio. Eu sou Ana Aditi, tenho 47 anos. Minha formação é como artista, arte educadora e arte terapeuta. E, mais recentemente, tenho trabalhado com yoga e meditação, praticado há 30 anos e trabalhado diretamente com isso há 23 anos. E nos últimos 2 anos, desde que começou a pandemia, pouquinho antes, tenho trabalhado online com isso. Então agora eu sempre gosto de lembrar, quando eu vou me apresentar, que eu também sou empreendedora digital. Além de professora, empreendedora também. A yoga, ela entrou na minha vida, eu tinha 17 anos. Eu estudava psicologia na época, aqui na UNB. E aí na época eu era bailarina, estudei balé desde bem pequena, uns 6, 7 aninhos, já estava na aula de balé. E quando já estava com 16, 17 anos, e que eu passei no vestibular para a UNB, para psicologia, aquela confusão em casa, principalmente meu pai, porque ele não queria ter uma filha bailarina. Então, na época do vestibular, eu com 16, 17 anos, e a UNB também tomando o tempo da gente, com as disciplinas. Então, nessa época eu parei de dançar um tempo. Parei de dançar um pouco e yoga apareceu como um substituto para a parte física, que eu queria muito continuar fazendo os alongamentos, manter minha postura, fazer alguma atividade física que combinasse mais comigo, porque eu nunca fui muito de academia. Eu achei que yoga era uma boa ideia, porque eu queria fazer uma atividade física, mas nunca combinei muito com academia. E aí eu colecionava revista e tal na época, sempre colecionei. Falava sobre boa forma, saúde, já tinha essa referência da leitura sobre yoga. Então eu comecei por causa da falta que o balé me fazia, a falta que a dança me fazia. Mas realmente eu fiquei, porque o final da aula de yoga, que era aquele relaxamento e a gente sentava em silêncio, isso não tinha no balé. Mas realmente eu acho que foi o que me segurou. Era o que eu realmente precisava. A tradução do termo yoga é união. Então eu li uma vez, há muito tempo, numa revista de yoga, e aí perguntavam para a pessoa que estava dando a entrevista, mas união do quê? E a resposta que ela deu eu nunca vou esquecer, mexeu profundamente comigo. Ela dizia: de tudo com tudo. Então, a princípio, o yoga é a união, vamos dizer assim, do movimento, da consciência do corpo com a consciência. Então, eu estou unindo o que eu estou fazendo com a minha atenção. Mas vai além, você pode pensar na yoga como união de corpo, mente e espírito, porque essa atividade física com esse tipo de atenção, ele vai se desdobrar também, além do que a gente está vendo no corpo e da mente, até além da mente. Tá? Olha, para mim, os benefícios de se praticar yoga, eu penso sempre em 3 níveis, porque é tanto benefício que não daria para listar. Seria uma tese de mestrado, doutorado, é muita coisa. Então, por exemplo, se eu pego no nível do corpo, do pensamento, das emoções, então eu vou começar falando por aí. No nível do corpo, a prática constante, com disciplina, uma disciplina sem rigidez, vamos dizer assim, mas com uma prática constante, com carinho com o seu corpo e consciência,
ela vai trazer do nível fisiológico, né? Ela equilibra a produção de hormônios, por exemplo. Claro, ela tem a parte visível que ela vai consertar a postura. Não gosto muito dessa palavra consertar, mas ela vai alinhar a postura, né? Você vai respirar melhor. A partir só daí, só de você estar numa postura que te permita respirar profundamente, você já tem um benefício que vem atrelado ao oxigênio. Tanto a quantidade de oxigênio circulando no sangue, por exemplo, que vai se refletir na ansiedade ou na depressão. Claro que o tratamento dessas situações não se limita à yoga, mas ela é um auxiliar muito poderoso. A quantidade de oxigênio, por exemplo, quanto mais oxigênio, menos depressão. Existe uma relação aí. E a ansiedade, por exemplo, você respirando mais lento, você já reduz a ansiedade fisiologicamente, né? O corpo, quando você respira mais lento, ele já tem um bloqueador neurológico do cortisol, do hormônio cortisol. Então, já só aí, no nível da fisiologia, já é capaz de se refletir no corpo, na saúde mental, a pessoa passa a dormir melhor. E tem outros benefícios que não são tão visíveis, né? Que já são de médio a longo prazo. E você tem, por exemplo, um aumento da criatividade, da produtividade. Eu comecei a dar aula, decidi a dar aula de yoga. Na verdade, não foi uma decisão minha, aconteceu. Eu era estudante de arquitetura na época, já tinha passado pela psicologia, estava estudando arquitetura na UNB e fazendo dança e tal, preparação física. Yoga fazia parte aí. Daí um dia eu decidi trancar o UNB e viajei para Bahia e fui fazer um trabalho como coreógrafa. Desse trabalho como coreógrafa surgiu um convite para ajudar no design, né, do projeto para esse pessoal que estava montando um espetáculo. E aí disso eu trabalhava dando aula de yoga como preparação dos bailarinos e bailarinas e atores que iam fazer parte desse espetáculo. E o diretor do espetáculo queria construir alguma coisa também para esse espetáculo acontecer. Então ele chamou uma amiga dele que era engenheira. E eu, como eu estudava arquitetura também, ele então me indicou, ele falou, você vai ajudar ela na parte de desenho. E eu fui. E chegando lá, era na casa dela, né, o escritório, e assim, numa casa separada, tinha um centro, um salão de meditação. E ela me convidou, você não quer dar umas aulas de yoga aqui também? Pra gente, tem um pessoal que vem, é um centro informal, mas tem um pessoal que sempre vem, nossos amigos e o pessoal que mora aqui na nossa comunidade. E eu, claro que topei, né? Eu botei o nome do meu negócio de Yoga é Simples. E foi assim que aconteceu, porque yoga simples já existe. Essa designação, vamos dizer que hoje em dia você pode até considerar que é uma linha de yoga. E aí quando eu comecei a trabalhar no Instagram, eu falei, cara, depois de um tempo, eu falei, nossa, não vai dar certo aqui pra mim, porque simplesmente a minha yoga é muito simples, ela é simples demais. Eu não tenho como competir com a galera que tá botando fotos com o pé atrás da cabeça no Instagram. Eu faço isso, mas não é isso que eu ensino, né? Há 10 anos já não era isso que eu ensinava, então eu até pensei em desistir. E até falei na época, eu tinha um namorado, eu falei, olha, eu acho que a minha yoga é muito simples para estar aqui no Instagram. E ele até concordou, é mesmo, não vai dar para você, porque ela é muito simples, né? E aí eu recebi um comentário, mas
Fiquei deprimida algum tempo, alguns meses, e depois resolvi voltar a fazer o que eu sempre gostei de fazer, desse jeito mesmo, que era dar aula. E aí recebi um comentário de um rapaz, ele é psicólogo. Eu nunca tinha visto essa pessoa na vida, né? O perfil estava pequeno, tinha menos de 1000 seguidores. E aí ele escreveu, olha, seu trabalho é humano, é inclusivo. Muito obrigada por você tornar a yoga mais simples pra gente. E aí quando eu vi aquela palavra inclusiva, eu falei, sim, essa é a yoga que eu quero ensinar. Eu quero ensinar para quem vê as posturas ali e fala, eu nunca faria isso. Aí é para essas pessoas que eu quero ensinar. Porque realmente, para mim, na minha vida, o que mais me ajudou de yoga? O que era mais simples. A rede social me salvou primeiro como artista, né? Porque eu estava trabalhando muito e não tinha mais a conexão com os palcos. E aí um dia eu percebi, mas né, você é uma pessoa que cresce com isso, não só pelo aplauso, mas pela oportunidade de se expressar, de se doar, né, ali. E aí um dia eu me toquei, não, mas eu tenho o palco, o maior palco do mundo. E na época o Facebook, né, que era o que fazia parte ali. E só que mais especificamente na questão da yoga e da meditação, a gente usava, eu digo a gente porque eu estava trabalhando em equipe, né, no centro de meditação. E aí a gente estava usando, eu era responsável pela divulgação, porque era uma coisa que ninguém mais queria fazer, eu não gostava muito de fazer, e eu sempre gostei, não me importava de lidar na mídia social. E aí então eu comecei a perceber, primeiro, que eram sempre as mesmas pessoas que estavam indo nos nossos eventos. Não estava aumentando, usando um termo mais técnico, não estava escalando, não ia escalar daquele jeito. E aí eu comecei a ver o que a gente estava fazendo. Eu estava divulgando o que tinha rolado e o que ia rolar. Eu estava divulgando o evento passado e chamando para o próximo evento. E aí dentro do próprio conceito de meditação, que é aqui e agora. Eu falei, galera, a gente está falando de meditação e a gente só está fazendo tudo ao contrário do que a gente ensina. Que meditação é estar aqui e agora. E a gente está usando a mídia social para falar do passado e do futuro. Tudo menos aqui e agora. Então eu tive esse interesse de mudar a minha presença digital para aproximar daquilo que eu realmente estava fazendo. E aí, por essas coisas da vida que acontecem, quando os vídeos viralizaram e o perfil começou a ficar realmente de um tamanho considerável, uma empresa que desenvolve aplicativos específicos para professores de yoga me encontrou. O aplicativo, eu fico emocionada para falar dele, porque eu já estava trabalhando online, dando aula através do Zoom e tal, fazendo a divulgação do meu trabalho através das mídias sociais, mas principalmente por causa de alguns professores, né, de marketing digital, que eles ensinam que o ideal é você ter um produto ou serviço só. Só que no meu caso, eu fiquei confusa, eu teria que escolher uma aula. E de fato, a maioria das pessoas que procuram yoga, nem todas elas estão interessadas em outros tipos de meditação.
Eu uso yoga nas mídias sociais porque ela é fotogênica, né? A pessoa para pela postura. Sendo que meditação, principalmente a meditação mais tradicional, ela não chama tanta atenção online, né? A pessoa não cria tanto interesse assim pelo visual. Mas continuei trabalhando com as meditações ativas, online também, montando grupos online e tal. E depois ainda entrou yoga facial, porque as próprias alunas pediram. Aí é que ficaram 3 serviços diferentes que eu passei a oferecer. Então, para mim, sempre fez sentido, porque o meu trabalho é um só, com diferentes tipos de meditação. Só que para quem estava chegando ficava bastante confuso. E se fosse para fazer lançamentos, por exemplo, de uma atividade, outra atividade, uma turma, outra turma, ficou bem embolado. Então eu comecei a pensar nisso há 2 anos atrás, num aplicativo. Não sei de onde veio da minha cabeça. Claro, eu sempre tive esse projeto de criar uma escola de meditação e arte. E tive em 2 momentos, né? Um no Rio, por questões aí do destino, teve aquela enchente, né, na região serrana do Rio de Janeiro, e eu fiquei sem o espaço físico. E aqui em Brasília também, nesse espaço aqui que a gente está, noivado se desfez. E aí então, chegando então a pandemia, e começou a vir isso na minha cabeça, de lançar, em vez de ter uma escola de arte e de meditação num espaço físico, eu poderia ter isso online e que me daria essa liberdade que eu sempre quis. Então eu comecei a pensar, esse é o meu produto. Eu não realmente nessa vida eu não vou conseguir ficar com uma coisa só. Né? Então o meu produto é esse espaço onde a pessoa pode entrar e escolher o que ela quer fazer nesse dia. E aí, por essas coisas da vida que acontecem, quando os vídeos viralizaram e o perfil começou a ficar realmente de um tamanho considerável, uma empresa que desenvolve aplicativos específicos para professores de yoga me encontrou. Eu que estava insistindo ali com outros profissionais, tomei cano, várias coisas. Quando eles me encontraram, eu até no começo foi com certa desconfiança. Eu falei, será, gente? De novo? Mas eu botei muita fé. Eu continuei confiando, né? E aí foi isso. Em 3 meses a gente deixou pronto para eu começar com as minhas alunas. Então ele está aberto para as alunas da turma online. A partir do mês que vem elas vão começar a ter aula especificamente através do aplicativo. Olha, as minhas clientes, isso foi uma coisa que mudou muito, mudou demais. Porque quando eu comecei a dar aula de yoga e meditação, por exemplo, a minha família já achava, nossa, isso é coisa de hippie, né? Aos poucos, antes mesmo da pandemia, eu comecei a ter alunos advogados, médicas, jornalistas, até policiais. Aí a gente fala, gente, o que será que está acontecendo? Né? Eu passei de ouvir aquela história, nossa, só vai dar aula para hippie, para eu mesma reparar que outras pessoas estavam procurando, né? Estavam com esse interesse. E assim foi até o momento da pandemia. Então, o perfil mudou um pouco, né? Principalmente por estar online, aí tem mais mulheres online também, né? O que me levou a criar o MEI, na verdade, só de ouvir esse nome eu sempre quis. Porque eu já empreendi, eu empreendo desde antes da minha filha nascer, deixa eu pensar quando é que... Tem mais de 20 anos, estava no final da adolescência praticamente, e sempre que eu pude transformar o que eu fazia, ou até de outra pessoa, transformar isso em dinheiro, ajudando, né,
chegar na mão de outra pessoa. Então, por exemplo, eu ia para a praia, eu viajava de férias, eu fazia colarzinho de dia para vender de noite e de manhã já ia para a praia com aquele dinheiro do colar que eu tinha vendido. Então, eu sinto que eu sempre fui empreendedora, só que eu não sabia. Então, quando foi para lançar o aplicativo, para criar o aplicativo, então eles já me perguntaram se tinha um MEI, se eu tinha registro no MEI, que isso ia facilitar na forma de pagamento das alunas. Então aí foi a primeira vez que eu vi, não, olha, que legal, ainda bem que eu criei isso e realmente facilita. Quais são as dificuldades da empreendedora? Nossa, vamos trocar a palavra dificuldade por desafio? São desafios incontáveis. Porque hoje em dia eu já preciso de uma equipe. Eu sempre trabalhei em equipe, né? Então, nos últimos 2 anos eu até desenvolvi maneiras de trabalhar sem equipe. Por exemplo, eventos online que eu fui trabalhar, que eu fui participar. Para saber como é que era, evento de meditação. Incríveis, mas tinha uma equipe. Tinha uma pessoa só para cuidar do equipamento, outra pessoa para ler os comentários e outra pessoa passando o passo a passo. E aí então eu criei um sistema de conseguir fazer isso sozinha, mas realmente é uma questão de tempo mesmo hoje em dia, principalmente porque o perfil o alcance está muito grande. Então tem dia que eu tenho, assim, dependendo do post, são 500 comentários para responder e já tem outro rodando. E aí, então, no começo eu ficava desesperada, porque eu queria responder todo mundo. E aí agora eu já não consigo responder todo mundo, mas eu quero. Então, uma equipe para me ajudar nesse sentido, sabe? De dividir as tarefas. Então agora eu tenho que ter um dia só para o aplicativo, um dia da semana, que eu estou reservando, que eu não vou dar aula, eu só vou cuidar do aplicativo. É uma coisa a mais, né? O espaço físico realmente eu tive que transcender, porque não é um espaço que foi projetado para isolar som, né? Muitas vezes a luz também não é a melhor de todas, então isso aí é um desafio. E sinto que o maior desafio, o equipamento, a gente não tem tanta experiência com equipamento. E na parte, por exemplo, especificamente das mídias sociais, a parte de tráfego é um desafio da vida. e encontrar, por exemplo, eu gosto de produzir conteúdo. E aí muita gente me fala, tem que passar a produção de conteúdo para outra pessoa. E o desafio é encontrar uma pessoa que entenda o espírito da meditação que eu estou ensinando. Alguns conselhos. Primeiro, o primeiro conselho seria para você aplicar na sua vida aquilo que você está ensinando, oferecendo, comercializando, né? Isso faz muita diferença, né? Outra coisa que eu quero dizer é para você escutar as pessoas. Antes de você ter audiência, você já tem amigos, você tem parentes que vão perguntar para você as coisas. E a produção de conteúdo, por exemplo, no meu caso até como eu criei o meu programa de yoga a partir do que as pessoas me traziam, me perguntavam. A partir não do que eu achava importante ensinar, mas a partir do que elas achavam importante aprender, antes de mais nada. E vou dar um terceiro conselho, uma dica: medite muito.